Olá galera, fazer um vídeo para vocês aí, vou falar um pouquinho sobre a parte de crossover, divisão de vias, filtros HPF e LPF. Como todo mundo deve saber, né, um sistema profissional, geralmente ele é dividido em várias vias, né? Então você pode ter aí um falante de subwoofer de 18 polegadas, um woofer de 12, um drive TI. Então podemos dizer que esse é um sistema 3 vias. Por que nós fazemos isso? Porque o ideal é que cada falante responda a parte de frequências que ele sabe fazer melhor. Não tem como eu pegar um subwoofer e mandar ele tocar os agudos de 10.000 Hz, 15.000 Hz. E vice-versa. Não tem como eu pegar um drive e mandar para ele, né, fazer ele tocar os graves de um subwoofer de 40, 45 Hz. Então, é aquela coisa, cada caixa, cada componente, ele fica responsável somente por uma função, uma determinada faixa de frequência que é que ele faz melhor. Então, para isso nós usamos o crossover que faz esse serviço. Então, o crossover é um aparelho que ele é baseado em filtros. Geralmente aí nós temos o mais comum, né, o filtro do tipo Linkwitz-Riley, 24 dB por oitava, 12 dB por oitava e tal. Então, é mais ou menos esse desenho aqui, ó, esse gráfico que eu estou simulando. Então, nós temos o que nós chamamos de LPF, que é o final, Low Pass Filter, e o HPF, que é o início. Então, funciona basicamente assim. Se você quer fazer, né, uma via de subwoofer que inicie em 40, você põe um HPF em 40. Você quer terminar ela em 100, você vem com o LPF e fecha em 100. Então esse gráfico aqui está simulando uma via de subwoofer. Você quer fazer uma via de médios? Você vai mudar os cortes. Você vai esticar esse aqui para lá, ele vai trazer esse daqui para cá. Então você vai iniciar aonde o seu subwoofer parou. Vamos supor que você fez o sub de 40 a 100, você faz os médios de 100 a 2000. E depois a terceira via vai ser lá onde parou os médios e você vai até o final dos agudos. Então, a simulação é mais ou menos essa que eu estou tentando demonstrar aqui. Você vai ter o morrinho do agudo lá no final, você vai ter o morrinho do subwoofer aqui no começo, e você vai ter o morrinho do médio aqui no meio. Toda via tem um corte inicial e final. Inicial e final, inicial e final. LPF, aliás, HPF, final LPF. A do meio, HPF, LPF, HPF, LPF. Então é basicamente isso. Isso aqui, galera, é praticamente muito necessário para a galera que mexe com som. Você tem que dominar isso daqui. Por quê? Tudo é baseado nisso. Se você for comprar, por exemplo, um equipamento, nós estamos aqui, ó, um sub, né, de 15 polegadas da DB Tecnologia Acústica. O fabricante te informa isso. Então ele manda aqui no manual, ó, corte recomendado Linkwitz-Riley 24 dB por oitava. Ele fala que o HPF é 40 e o LPF é 96. Então ele fala, ó, o início é em 40, o final é 96. Então o que você vai fazer lá no seu crossover? Seja ele digital ou seja ele analógico. Você vai rodar os botãozinhos lá de modo a você deixar o início aonde o fabricante falou e o final aonde o fabricante falou. Aí você vai ter o corte adequado, recomendado pelo fabricante. Você não vai passar, né, as frequências necessárias para o seu subwoofer e tal. Mas aí o que eu vejo acontecer muito? Tem uma galera que falta, né, a vez de conhecimento e tal. Eles montam um PAzinho multivias, né? Geralmente são um som pequeno, de DJ, essas coisas. E eles colocam um equalizador no rack, aquele equalizador bem simples, né? Que tem aqueles pauzinhos na frente, tem um 15 bandas, ou 31 bandas. E eles sobem e descem aqueles pauzinhos para tentar fazer o corte, né? Então é mais ou menos isso aqui, ó. Eles pegam um equalizador, eles vão abaixando aqui, baixo 20.000, abaixo o outro, eles vão baixar tudo isso daqui e vão deixar uma voltinha aqui no começo, ó. Então eles vão baixar tudinho, isso daqui, e vai fazer essa volta. Isso daqui é o que eles acham que eles estão fazendo
aquele corte que o fabricante pediu lá no subwoofer. Mas isso aqui, galera, não funciona. Entendeu? O equalizador, ele trabalha assim, você na vertical, você tem atenuação e ganho. Então você tem aqui o 0 dB. O que você correu para cima, você dá ganho. O que você abaixou, você atenuou. Então o que você tem aqui no 20.000 Hz, quando você abaixa ele até o final, você tem uma atenuação de 12 decibéis. Eu acho que devido ao fato do equalizador, né, acabar por aqui, lá no aparelho físico, acho que a galera acha que aqui para baixo não tem mais nada. Então eles acham que eles cortaram tudo e estão fazendo um corte certo. Mas não. Aqui para baixo ainda existem as coisas. Então aqui vai passar os agudos. Então eu estou explicando a diferença de você usar um equalizador, né, tentando fazer essa curvinha aqui para fazer aquele corte lá que o fabricante recomendou. Todos os fabricantes são assim, gente. Aqui, se eu pegar outro fabricante aqui, ó, estamos aqui com um Simplex da LS Audio. Tem aqui também a frequência recomendada, de 30 a 100 ou de 30 a 160. Então, para você fazer o uso correto, ali ter, né, o total desempenho, proteger o falante e tal, você tem que usar esse tipo de filtro aqui, que é o que eles pedem lá. Ou seja, um crossover propriamente dito. Então, resumindo, né, esse daqui você praticamente não faz corte nenhum. Tudo continua passando. Então aquela ordem que o fabricante deu de 40 a 100, você está desrespeitando ela. Você está fazendo, você está deixando passar isso aqui tudo. Então aqui na nosso teste aqui, eu tenho uma frequência aqui que eu gerei. É uma frequência aguda. Ela toca de 1000 a 10.000. E eu vou passar ela aqui para vocês verem. Eu vou passar nesse filtro, que é o filtro correto, né? Que é feito com HPF, LPF, tudo direitinho, como se fosse um crossover. E eu vou passar nesse aqui, que está simulando um equalizador simples, que a galera só baixa os pauzinhos aqui. Então vamos nesse aqui primeiro, ó. Vou tirar o mute dele aqui, vou passar. Vocês vão ouvir um ruído um pouquinho só lá no fundo, e depois ele vai praticamente sumir por inteiro. Ó. Ele está tocando, ele vai voltar de novo. Você percebe que ele começa aqui, ele vai andando para lá. Conforme ele vai andando, ele vai atenuando mais ainda. Você praticamente não escuta nada dele. Eu vou desligar aqui, ó, o filtro, desabilitar, para vocês ouvirem como que é esse ruído real, sem nada cortando ele. Então eu vou pegar, vou desligar o filtro aqui e vou tocar. Ele é desse jeito. Agora eu vou ligar o filtro. Parar ele aqui. Vou ligar o filtro e vou colocar ele para tocar para vocês ouvirem. Olha como que elimina por completo. E olha que esse que eu estou usando aqui de exemplo não é um crossover 24 dB por oitava, não. Ele tá, entendeu? A inclinação dele aqui está bem pequena. Então, o que acontece? Agora vamos para o outro de baixo, que é, no caso, o corte errado. Olha o que acontece. A frequência passa normalmente, ela vai até lá no super agudo, ó, lá no 10.000, até onde ela foi gerada. Ó. Então você percebe que você não cortou nada, você apenas abaixou 12 decibéis. Se eu desligar aqui o filtro, vocês vão perceber que ela vai tocar mais alto ainda. Se vocês olharem a barrinha aqui, você vai perceber que quando você ativa o filtro, você tem apenas uma queda de decibéis. Vamos ligar ele aqui novamente e vou tocar para vocês ouvirem. Então o que se percebe? Você não filtrou nada. Toda essa sujeira de agudos aqui, esse negócio, se eu colocar uma música para tocar, ela vai passar livremente. Esse é o sinal que você está mandando para o seu subwoofer. Então, galera, isso aqui não é o correto. Vamos usar o aparelho certo, que é o crossover, que faz o corte direitinho. Vamos parar aqui, ó, e vamos voltar para o crossover, para o pessoal perceber a diferença. Olha, você não escuta praticamente nada, porque isso aqui que define um corte, não subir e descer os pauzinhos aqui. Olha só o que eu vou fazer agora, ó. Eu vou abrir aqui, ó, e vou colocar para tocar, ó. Pode ver que toca normalmente. E se eu puxar aqui, ó, eu vou cortar ele, ó. Cortei. Então, galera, cada equipamento tem a sua função.
Para fazer filtro LPF, HPF, é o que nós chamamos de crossover. Tem um crossover analógico, um divisor passivo funciona praticamente da mesma maneira, só que é uma coisa que você não vai interagir com ele, né? Ele já vem pronto, fica dentro da caixa. Um processador digital, ele tem todas essas guias de crossover aqui embutida. E o equalizador normal é para outra tarefa. O equalizador normal é para você tirar uma microfonia, timbrar um instrumento, fazer uma equalização artística e tal. Então é isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo. Fica a dica aí para vocês. Até mais e muito obrigado.